Olá, estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre as relações entre desenho e fotografia. E como objetivo, nós iremos compreender e analisar os elementos do desenho e da fotografia, como eles se relacionam. Pense um pouco. Você gosta de desenhar ou fotografar? Existem elementos visuais que podem estar presentes tanto no desenho como na fotografia? Entre os vários elementos visuais que compõem o desenho e a fotografia estão a cor, o ponto, a linha, a forma, o plano e a textura. São elementos básicos tanto da fotografia quanto do desenho. Pintura. Então não tem como não pensar em desenho e fotografia sem relacionar a linha, o ponto, né, a cor, a luz. Né? Nós não precisamos ir muito longe para pensar se esses elementos se relacionam, uma vez que se você vai bater uma foto, você tem que se preocupar com a luz. Se você vai desenhar um quadro à noite, a luz da noite é diferente da luz do dia. Então, vejam que esses elementos casam, né, para os dois tipos de linguagem. O desenho está presente como forma de manifestação humana desde a pré-história. Naquele tempo, o ser humano já desenhava nas paredes das cavernas e isso tinha relação com as suas crenças. Nos tempos primitivos, o homem desenhava nas cavernas as famosas pinturas rupestres, principalmente no começo, os animais. E por que tinha relação com suas crenças? Os homens primitivos acreditavam que, ao desenhar um animal na parede, ia facilitar o processo de caça, ia aproximar o animal do homem. Isso não é um pensamento místico, pessoal? Qual a facilidade, qual é a relação hoje, pensando, né? O que te faz acreditar que desenhar um leão na parede vai facilitar você caçar esse leão? Né? Então, olha só como o homem relacionava o seu pensamento nos tempos primitivos. E isso a gente identifica nas pinturas rupestres. E no Egito Antigo, gente, mais à frente, né, do homem primitivo, os faraós contratavam pintores e desenhistas para registrar a história de suas vidas e seus feitos no interior de suas pirâmides, local em que seriam sepultados. Olha que curioso, lembra das pirâmides do Egito? Ali são 3 famosas, mas existiam outras pirâmides, haviam outras pirâmides menores. E essas pirâmides eram construídas para receber os faraós após a sua morte. Lá pintava todos os feitos dos faraós, sem contar as coisas, né, os objetos que também eram levados, né, após o sepultamento para a pirâmide, acreditando que eles voltariam a viver um dia. Por isso eles eram mumificados. De novo, olha o que nós temos aí, a crença envolvida na cultura, né? A crença religiosa, nos costumes daquele povo. E a gente presencia essa verdade aonde? Nas pinturas e nos desenhos. E na Idade Média, pessoal? Na Idade Média, a ênfase nos desenhos é na arte cristã. Por um longo período, né, a Igreja Católica esteve à frente como religião oficial na Europa. Com a ascensão do cristianismo, o corpo passa a ser o corpo corrupto. Então, olha só, lá no Egito Antigo, lá na Grécia Antiga, explorava-se, principalmente na Grécia Antiga, né, a beleza do corpo, tanto masculino quanto feminino. E lá no cristianismo, na Idade Média, a igreja torna isto um corpo corrupto, ou seja, o corpo nu é pecado, né? O foco agora está na salvação e na vida eterna. Olhem aqui esta pintura, um quadro religioso, né, representando uma passagem bíblica, ou seja, você vai ver mais desenhos e pinturas relacionadas à religião cristã, ao catolicismo mais propriamente dito. Não havia interesse em representar realisticamente o mundo e o nu foi proibido. Vai ser no Renascimento, ali a partir de 1300, que toda essa concepção de pintura religiosa
religiosa voltada para o sagrado vai começar a mudar. Já começa por Michelangelo, né, que no Renascimento pinta Adão, né, a criação de Adão, e ele pinta Adão nu. Olha a revolução que foi. E detalhe, ele pintou dentro de uma capela no Vaticano. Como a gente sabe disso? Olha a arte interferindo de novo através das pinturas e dos desenhos. Qual a relação que existe entre esses três períodos? Homem primitivo, Egito Antigo e Idade Média. Nada muito difícil de responder aí, gente. E a arte moderna, gente? No início do século XX, com o surgimento da fotografia, os artistas se reinventaram com os movimentos que hoje conhecemos por arte moderna. Então, com o surgimento da fotografia, o artista deixou de ter aquela necessidade de representar a realidade tal qual como ela era e passa a fazer o quê? A explorar a sua criatividade. Olha essa pintura aqui, que belíssima. Até o início do século XIX, isso aqui não era possível. A partir do século XIX, com a fotografia dando conta de bater uma foto nossa e registrar nós como somos na vida real, o artista vai então ultrapassar os limites, ressignificando a arte. E a fotografia, pessoal? No século XIX, em 1836, a fotografia é oficialmente apresentada ao mundo. Desde então, ela encontrou espaço na arte, na moda, na culinária, no jornalismo e no desenho. Como eu acabei de dizer a você, com o surgimento da fotografia, o mundo se ressignificou. Agora eu não precisava mais contratar um pintor para me retratar. Eu não precisava mais de um pintor para pintar um evento que eu quisesse, né? Ou pintar algo da natureza. Não, agora com a fotografia é possível fotografar a natureza tal qual como ela é preciso me fotografar. Então a fotografia trouxe essa possibilidade, né? Retratar o mundo real, o mais próximo do real como ele é, né? E aí isso deu margem para que os desenhos e os pintores e os desenhistas fossem para outros campos. Agora que nós falamos um pouco sobre desenho e fotografia, vamos à nossa primeira atividade? Qual a relação do desenho com os faraós do Egito Antigo? Pense e eu já volto. E aí, galera, pensaram na resposta? Qual a relação do desenho com os faraós do Egito Antigo? Olha aí, os faraós contratavam pintores e desenhistas para registrar a história de suas vidas e seus feitos no interior de suas pirâmides, local em que seriam sepultados. Pessoal,
Elementos da linguagem da fotografia e do desenho. Lembra que eu falei ainda há pouco? Existem relações, né, entre a foto e o desenho, no início da aula. E aqui nós temos algumas características, né, técnicas necessárias para podermos termos um bom desenho, uma boa foto, a começar pelo ponto de vista e composição. Para um desenhista, é importante saber de que maneira ele quer que o apreciador veja o seu desenho, ou de que ângulo. A mesma coisa vai se dar na fotografia ou numa câmera cinematográfica. É o meu ponto de vista que o apreciador vai estar olhando. Então, como eu quero que eu seja observado de baixo para cima, de cima para baixo, na lateral, então o ponto de vista e composição. Composição é a ideia do todo, como eu verei a foto por inteiro, né? Então, a composição é a preocupação que você tem como qual a forma que o apreciador vai ver a foto. Planos. O que são os planos? Ou seja, eu quero que essa pessoa seja vista mais de perto. Se é uma pessoa que eu estou desenhando, eu quero que ela seja vista mais de perto, quero que ela seja vista mais de longe, eu quero que ela seja vista de cima, de baixo. Numa fotografia, mesma coisa. Os planos têm nomes. Tem o plano médio, né? Você tem o plano americano, você tem o plano geral. O geral é você vê geralmente o todo dentro da cena. O médio já corta alguns elementos da cena, se aproximando do objeto principal, né? Então, os planos também é o pensamento que se tem o que vai aparecer na minha foto ou no meu desenho e a que distância. Perspectiva, gente, a ideia do todo, né? A ideia da continuidade, né? A fotografia ela é bidimensional, é altura e comprimento, né? Mas a perspectiva ela vai ser trabalhada na imagem, com a ideia das linhas. Eu vou olhar a foto e vou ter a sensação de continuidade. No desenho também a sensação de continuidade. O que vai definir a perspectiva? As linhas, que são elementos visuais necessários para compor um desenho ou uma fotografia. Luz, forma e tom. É claro que nós vamos trabalhar com luz, né? Vamos pensar aí no barroco, que trabalhava com a ideia de focar num objeto principal, né? Poderia ser ou um homem ou um objeto em si, né? E aí, de repente, todo o entorno era escurecido e evidenciava só aquilo que eu queria que aparecesse. E de repente, no impressionismo, onde você vai trabalhar com pinceladas rápidas, mas a ideia aqui é o foco. Mais abaixo aqui, ó, nós vamos ter também foco, profundidade de campo. Luz e foco se casam. Por quê? Porque na ideia do foco e da luz, como eu dei o exemplo do barroco, no impressionismo, se eu quero evidenciar um barco, todo o entorno vai ser desfocado. Se você quer que apareça uma grade numa fotografia, você vai desfocar o fundo e evidenciar só a grade, porque você quer destacar a grade. Isso está relacionado à luz, está relacionado ao foco, tá bom? Técnicas necessárias. A textura vai estar relacionada na pintura também, né? Você olha para a foto, você olha para o desenho, parece que se você passar você vai sentir. Também é um elemento que nós trabalhamos dentro da fotografia e do desenho, né? E o movimento. A foto, se você tirar uma foto com alguém movimentando, quando você olhar esta foto, você vai ter aquela ideia de movimento. Às vezes fica um borrão, às vezes não fica um borrão, fica uma outra ideia de fotografia em movimento, mas tudo isso relacionado à técnica e no desenho também, né? É a partir do Renascimento que os artistas vão começar a se preocupar, no Barroco principalmente, né? Com a ideia de movimento, contorcionismo, né? Para trazer mais expressividade para a foto. Muitos artistas mesclam desenho e fotografia em seus trabalhos, criando novas formas de ver ou observar o mundo à sua volta. The Emotions Controller é o nome desta foto aqui, gente. Olha só, as emoções controladas. Estamos vendo aqui, ó, foto e desenhos trabalhadas juntos. Olha que legal que fica essa foto. Esse cara que vocês viram ali, ele é o Wilson Otacílio. É um web designer que, ao estudar cores e composições, percebeu que poderia brilhantar a vida das pessoas explorando os diferentes
tons de cores. Ele explora a fotografia mesclando gestos, emoções e amores. O trabalho dele, gente, é belíssimo. Olha aqui mais dos trabalhos dele, ó. Old Annotations Remake, ó. Lembranças, velhas anotações para serem lembradas. Olha que legal. Desenho e fotografia sendo trabalhadas juntas, né? Olha que legal que fica o trabalho. Olha essa daqui, para você mulher, né? O título da foto. Aqui de novo ele, Wilson Otacílio, e o desenho. Veja que essa mocinha, né? Esse desenho, o desenho dessa mocinha está sempre nas fotos dele. Olha que legal aqui, ó, mais uma outra foto, e essa foto aqui, ó, nos traz o quê? Ó, uma menina segurando um monte de pelúcia, brinquedos, né? E aqui no lixo, vários aparelhos tecnológicos descartados. O que te faz pensar essa foto na infância? Se você pensar na infância, qual a relação que ela tem com a infância, gente? Legal, não é? Pessoal, eu vou pedir agora para que vocês observem esta fotografia aqui, a New Song, uma nova canção é o nome desta fotografia, deste trabalho. Observe a fotografia e anote em seu caderno quais sentimentos e sensações a imagem te faz sentir. Depois, apresente ao seu professor. Eu já volto. E aí, galera, observaram, analisaram a foto? Se eu perguntar para você o que você vê, como você observa essa foto, o que você vê além da foto? Gente, primeiro, né, a sensação de alegria, de leveza que nos traz as notas musicais, né? Uma pessoa, as notas musicais talvez seja a composição principal na foto. Mas se eu perguntar para vocês o que mais a gente pode observar nessa foto, você consegue observar algo na parede que pode ser visto, se bem olhado assim? Olha lá, gente, olha, eu não sei se vocês vão conseguir observar, mas é uma pauta e ela está sombreada, ó.
as notas musicais. Olha que legal. E aí, levando para a foto anterior, o que você vê de diferente nesta foto, pessoal? Seria a sombra da boneca? Sem contar que a boneca ela não está lá, né, gente? Ela é um desenho, ela foi colocada, lembra que ele é um web designer. Mas assim, a relação, lembra que eu perguntei, a relação com a infância, né, que traz esses objetos digitais tecnológicos jogados no lixo e uma mocinha segurando bonecos de pelúcia, o que mais nós podemos observar aqui nesta imagem, pessoal? Olhem, observem o entorno desta lata de lixo aqui, né? Ô, gente, eu queria tanto um notebook. Aqui é o consumismo, né, gente? A infância deixada de lado e a pessoa de olho no notebook. Olha, gente, observe. Atrás, na parede, nós podemos ver árvores refletidas. Olha que legal, gente. A sombra do lixo com o notebook são árvores. E aí te traz uma nova reflexão. Qual a relação que os objetos tecnológicos têm com a exploração do meio ambiente? Legal? Então, assim, não é só uma fotografia, ela nos traz vários questionamentos para serem pautados numa roda de conversa, de repente até na sala de aula. O Wilson Otacílio, tá? Capture of Dreams é o nome desse projeto dele, ou seja, capturação dos sonhos, né? Observem, propõe aí para você e seu professor discutir na sala de aula, o poder da fotografia e do desenho sobre a vida das pessoas. Eu vou pedir agora uma atividade para vocês. Que tal, então, vocês pesquisarem na web outros artistas que mesclam desenho e fotografia? Vocês vão se impressionar, ok, pessoal? Pesquisem e eu já volto.
E aí, galera, pesquisaram? Viram que tem vários artistas que trabalham com a fotografia e o desenho, mesclando essas duas linguagens, e nos traz um mundo belíssimo, né? Explorando as nossas sensações, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nessa aula nós vimos os elementos que compõem o desenho e a fotografia e um pouco do trabalho do fotógrafo paulistano Wilson Otacílio. Estudantes do 8º ano, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até breve!